Boa noite. Hoje, no nosso jornal, nós vamos ter uma ilustre apresentação de jovens pesquisadores. Eles vão falar sobre refratometria, o que é, onde se usa, quais suas particularidades. Fica aqui para saber mais. Primeiro vamos com esse jovem. Ele vai explicar a todos vocês qual é o conceito de refratometria. Marcos? Obrigado, Boomer. E bem, respondendo a sua pergunta, refratometria é um método que vai determinar o índice de refração de determinada substância, de determinada amostra. Mas para entender o que é a refratometria, é necessário primeiramente entender o que é o índice de refração. E para entender isso, é necessário também que você entenda o que é a refração da luz. E bem, dando uma relembrada... A refração é um fenômeno óptico, em que ocorre a alteração da velocidade da luz na mudança do meio de propagação. Quando a luz entra a partir de um meio com um índice de refração mais baixo, como por exemplo o ar, para um meio com um índice de refração mais elevado, como a água, a sua velocidade muda. Podemos perceber essa mudança quando mergulhamos um objeto na água, e aí ele dá a impressão de que ele está quebrado. Então, quando uma luz ela incide em um determinado meio, digamos que no ar, e ela passa do ar para a água, ela vai sofrer desvios. Então a gente vai ter uma luz que vai ser refletida e uma luz que vai ser refratada. Esse é o fenômeno da refração. E aí, a partir disso, tem equações que vão demonstrar, como funciona essa refração. Nós temos, por exemplo, a segunda lei da refração e temos uma outra equação que ela vai dizer que o índice de refração vai ser igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz em determinado meio. Em laboratório, nós encontramos o índice de refração através de um aparelho chamado refratômetro. Através do refratômetro, nós conseguimos descobrir o índice de refração de determinada substância em determinada concentração. Então, eu consigo descobrir, por exemplo, o índice de refração do ácido sulfúrico a 0,1 molar, por exemplo. Eu consigo encontrar do etanol a meio normal. E aí, por aí vai. Eu consigo encontrar diversos índices de refração, criar tabelas e, a partir disso, encontrar a concentração de determinada substância. E, pois bem, na essência, a refratometria é isso. Muito obrigado e até a próxima. Agora, depois dos conceitos, nós vamos para a parte da aplicação. Agora vem esse jovem, Deon. Boa noite, Boomer. Boa noite ao povo que está nos assistindo aí de casa, respeitando a quarentena, né? Muito importante. Mas não podemos deixar de adquirir conhecimento, né? E hoje vamos falar um pouco sobre um equipamento que é muito importante aí na refratometria, que é o refratômetro. Temos 4 tipos de refratômetro. O analógico, o de linha, o de bancada e o digital. Dependendo do que você for analisar, aí você vai estar utilizando um desses 4, tá? Vamos falar um pouco sobre o refratômetro analógico. E esse equipamento, por sua praticidade, vai ser usado muito pelo engenheiro de pesca aí na piscicultura. Na piscicultura, existem fatores determinantes para a sobrevivência dos organismos. Cada espécie apresenta um conjunto de condições dentro das quais vão sobreviver e se reproduzir. Uma dessas condições é a salinidade da água. Dessa forma, o engenheiro de pesca, com esse equipamento, vai estar medindo essa salinidade. Como é que ocorre? Bom, como vocês podem estar observando,
O refratômetro ele possui uma das suas pontas mais finas. Nessa ponta está localizada o prisma. Esse prisma ele tem uma tampinha. Essa tampinha vai ser levantada e o engenheiro vai pegar a água a ser analisada e vai pingar algumas gotas no prisma e depois vai estar fechando esse prisma. O objetivo dessa tampa é fazer com que a água a ser analisada se espalhe por toda a região ali do prisma, tá? Logo após vai estar direcionando esse prisma a um foco de luz e do outro lado vai estar analisando. De acordo com a quantidade de sal presente nessa água, a linha da refração vai estar mostrando ali na escala desse equipamento. Depois da exemplificação dele, nós vamos para uma parte um pouco específica sobre a aplicação dele nos alimentos. É isso aí. Inclusive no meios alimentícios, o índice de refração ele serve para detectar a qualidade do alimento e se houve fraude nele. O índice de refração na parte alimentícia ele pode ser aplicado tanto em frutas, em sucos, em parte açucareira e até mesmo em produção de vinho, entre outras coisas. E para perceber se houve fraude ou não, é detectado os sólidos totais dele, do alimento ou da amostra que você quer. É bem simples o padrão. Você pega a quantidade de amostra e você tira a quantidade de sólidos totais dessa amostra e compara com uma quantidade de padrão que tem em determinado alimento. E se a diferença for muito grande, é porque houve fraude. Mas existe uma aplicação específica para a parte dos alimentos aquáticos? Não. Não existe uma coisa específica. O caranguejo. Não tem diferença entre peixe, caranguejo e essas coisas. É basicamente só isso. É só isso aí mesmo. E essa foi a apresentação. E com isso, nós acabamos o jornal de hoje. Obrigado e volte sempre. Boa noite.